Meus irmãos, saudações de paz, que alegria poder estar com vocês aqui no Projeto Girassol. Você agora já está mais fácil me conhecer por causa dos podcasts da vida aí, né? Pastor Carlos Eduardo, Pastor Carlos Eduardo, Pastor Cadu, Pastor Edu. Ixi, cada lugar me chama de um nome, né? Mas sou grato a Deus pela oportunidade de outra vez estar servindo ao Projeto Girassol da minha amiga Jaque, né? Que já tem esse projeto há anos, eu já tive a alegria de servir outras vezes aqui, e sempre que a Jaque manda, eu obedeço e venho aqui servir. Tem vindo muita gente boa aqui, né? Pois que eu não tenho aparecido muito. Não aparece muita gente boa, aí ela me deixa bem para trás. Mas aí, lembrando do Caio Eduardo, eu vou dar uma moral para ele quando der para pregar aqui. Obrigado pela honra, pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu prometo ser sucinto naquilo que eu vou falar, mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus tem trabalhado no meu coração. Gênesis capítulo 2, e o versículo 8, só a parte do versículo diz assim, ó, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Só essa parte aqui, tá? É, meus irmãos, essa palavra é muito conhecida, né? É o início de todas as coisas, e quando Deus começa a criar tudo, no capítulo 2, a Bíblia diz que ele plantou um jardim no Éden. Deus já havia formado o homem, mas o homem estava do lado de fora do jardim, e Deus agora forma o homem do lado de fora. E a ideia de Deus é colocar o homem dentro desse jardim. Deus sempre vai preparar um ambiente que manifeste a sua identidade, a identidade dele, para que você esteja. Todo ambiente preparado por Deus tem sinais de Deus. Todo ambiente preparado por Deus tem coisas que lembram Deus. A Bíblia diz que o Éden, que Deus plantou, o jardim que Deus plantou no Éden, e colocou Adão, era um lugar excepcional. Porém, o lugar que Deus o lugar que Deus planta, o jardim, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, e eu vou falar isso muito pausado, que eu quero muito que você entenda o que Deus colocou no meu coração. Deus planta um jardim, pega o homem e coloca o homem dentro do jardim. O jardim era um plano de Deus. O jardim era um projeto de Deus. E Deus plantou o jardim, pegou o homem e colocou o homem dentro desse projeto. Entendam isso. Isso é muito importante. Deus colocou o homem dentro desse projeto. Deus criou um ambiente para que Adão se familiarizasse tanto com o ambiente a ponto de falar com Deus todos os dias. Não existe relacionamento sem ambiente. Então, primeiro, um ambiente, depois um relacionamento. As pessoas estão tentando ter relacionamento sem ter ambientes saudáveis. Então, quando você não tem um ambiente, você não tem um relacionamento, você tem uma relação. A relação é qualquer coisa descompromissada. A relação não está ligada a um compromisso. A relação não está ligada a uma devoção, uma, a uma dedicação, mas o relacionamento sim. Tanto é que Deus plantou o jardim, colocou Adão, e Deus, na virada do dia, falava com Adão. Porque essa era a intenção de Deus. Um ambiente para um relacionamento. Não aceite estar em um relacionamento que não tem ambiente. Não pode ter um relacionamento e depois um ambiente. É um ambiente e depois um relacionamento. Essas coisas, elas não andam juntas, elas são geradas primeiro. Primeiro Deus cria um ambiente, depois um relacionamento. Quando Deus cria isso, dentro desse ambiente, Deus dá a Adão a capacidade e o poder de dar nome, de nomear. Então, ele dá nome aos animais. E o nome que Adão deu ficou. Deus disse: o nome que você der é o nome que será.
Por mais que isso pareça um negócio tão bobo, cachorro tem cara de cachorro, gato tem cara de gato, vaca tem cara de vaca. O nome que Adão deu é o nome que ficou. Dentro do ambiente que Deus cria e coloca você e faz um relacionamento, Deus te dá autoridade. Não existe autoridade dada por Deus sem relacionamento. Deus não confere autoridade sem colocar você em um ambiente em que ele possa dominar, em que ele seja glorificado. Depois que Deus planta um lugar, um ambiente, um local, e coloca você nesse ambiente, cria um relacionamento com você, só depois do relacionamento que Deus começa a conferir a você algumas coisas. Entendo muito bem isso. Ah, olha, o fulano não tem nada, porque o fulano é de Deus, mas parece que ele está tão. Então, calma. Se alguém diz ser de Deus, está em um ambiente que tem relação com Deus, Deus não confiou nada a essa pessoa não tem relacionamento com Deus. Mas presta atenção, Deus cria o ambiente, o relacionamento. Do relacionamento, Deus confere bens a ele. Ó, você pode dar nome aos animais. Ele dá nome aos animais. E Deus diz a ele: cuida, cuida, cultiva e trabalha. Porque criar o ambiente é com Deus. Manter o ambiente agradável é conosco. Grave essa frase. Criar o ambiente é com Deus. Manter o ambiente saudável é conosco. Eu, eu que tenho que manter o ambiente. É meu dever manter o ambiente saudável. Não é dever de Deus. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Deus. Não é Deus que vai chegar a mim. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então Deus planta um jardim. Eu vou falar isso pela última vez. Planta um jardim. Cria um ambiente. Cria uma relação. E dá a Adão coisas que só Deus podia dar naquele jardim. E Deus para Adão, agora é com você. Cuida e cultiva. Quando Deus vê que Adão está cuidando do jardim, além de dar ele o poder de nomeação, Deus não permita que mantenha-se no jardim algo que incomodou Deus antes de incomodar Adão. Porque se você tem um relacionamento com Deus, tudo que você precisa ter vai incomodar Deus primeiro, antes de incomodar você. Deus vai ter a necessidade primeiro, vai ver a necessidade primeiro, antes que você a enxergue. Escreva isso aí, você. Deus vê a sua necessidade antes de você. Com a necessidade de Adão, uma companheira. Então diz a Bíblia que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão. E da sua costela Deus tirou a mulher. Esse sono profundo, se você estudar um pouquinho, se você estudar teologia comigo, você vai saber. Esse sono profundo era uma morte. Era uma morte. Adão morre dentro do jardim. Só que, como ele não pecou, então o salário do pecado não é a morte. Então, a Bíblia chama de sono. Porque os que estão em Cristo não morrem, dormem. Ele dorme. O que a Bíblia chama de sono profundo. E da sua costela, Deus tira e faz a mulher. Ao Deus tirar e fazer a mulher, ficou algo vago em Adão, que foi aquilo que foi tirado. Quando Adão acorda e vê a mulher, ele diz: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Será chamado varoa, porque do varão foi tirado. E Adão faz as maiores e mais lindas declarações de amor que alguém pode ter feito a uma mulher. Você é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Então, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Observe que as palavras de Adão são muito profundas. E não foi Deus que disse deixará o homem seu pai e sua mãe. Foi Adão que disse. Eva agora está no ambiente criado por Deus, com o homem que tem relacionamento com Deus. Logo, Eva passa a ter relacionamento com Deus. E esse ambiente torna-se um ambiente completo. Porque você pode ter o um ambiente criado por Deus. Você pode é, ser trazido por Deus para esse ambiente e ter relacionamento com Deus. Deus te dirá como manter esse ambiente para que a presença dele te nutra todos os dias. Porém, a Bíblia diz que o tempo passa e não há nenhum versículo mais da Bíblia de Adão conversando com Eva. Mas
Há versículo, um texto que diz que na virada do dia Deus falava com Adão. O que Deus precisa, o que Deus quer trazer para nós essa noite aqui, e eu quero ser enfático e não vou cansar vocês. O que Deus quer trazer para nós essa noite aqui é uma única frase: não normalize o ambiente e o relacionamento e aquilo que Deus te deu. Vou repetir, ser mais sucinto. Não normalize o que Deus te deu. Vou repetir. Não normalize o que Deus te deu. Você já viu quando as pessoas compram um carro? Nossa, mas é uma alegria com aquela coisa, com o carro e tal, tira foto, posta, e todo final de semana tá lavando o carro, tá dando trato no carro. Mas começa a passar uns anos, e o carro fica sujo, ele coloca qualquer tipo de gasolina. Ah, ele é mais barato, ele vai lá, coloca. O pneu tá careca, e compra um outro pneu lá meio recalchutado e coloca, e tá tudo certo. Por que que a gente faz isso? A gente normaliza as coisas. As pessoas que casam nos primeiros dias, nossa, aquele love, aquele amor, aquela glória, amor, bem, paixão, querida, fofa. Passa o tempo, também normaliza. E aqui mora o X da questão. Quando Adão normaliza a presença de Eva em um ambiente que Deus plantou, e Deus tinha relação com ele, relacionamento com ele, quando ele faz isso, quando ele faz isso, quando ele normaliza a presença de Eva, Satanás entra. Normalização de coisas dadas por Deus a nós. Quanto mais nós normalizamos o que Deus dá, mais brecha nós abrimos para Satanás entrar. Então ele normaliza. Você não vê Eva conversando com Adão, mas a Bíblia diz que a serpente conversava com Eva. Mesmo assim, Adão e Eva falavam com Deus, porque Deus continuou falando com Adão na virada do dia. Mas preste atenção, Adão falava com Deus, mas não diz que Adão falava tanto com Eva. Você pode estar tão envolvido nesse ambiente que Deus criou para você e preparou para você, mas você não pode normalizar as coisas que Deus colocou nesse ambiente para que te mantivesse focado e grato. Você não pode abrir mão, porque Deus treinou Adão antes de dar Eva. Ele treinou Adão. Ele diz, cuida, cultiva, dá nome aos animais. E observe que ele está tão empolgado com tudo que ele não dá nome a Eva. Eva só recebe o nome depois da queda. Antes ela é varoa. O homem que deu nome aos animais não deu nome à mulher. Será que a gente está dando nome a tantas coisas e esquece de dar nome àquilo que Deus nos deu? Será que nós chegamos ao ponto de dar nome a tudo, agradar tudo, tratar tudo bem e aquilo que Deus nos deu, a gente normaliza? Nós estamos normalizando tudo que Deus nos entregou. Adão cala e a serpente fala. A serpente vê em Eva coisas mais interessantes que Adão não via. Quando nós começamos a normalizar aquilo que Deus nos deu, o mundo começa a ver, Satanás começa a ver, outras pessoas começam a ver coisas que nós deveríamos ver, mas não vemos, porque tem outras prioridades. Você não estava perdido. Onde que Adão se perdeu? Dentro do jardim. Dentro de um ambiente que Deus plantou, um jardim que Deus plantou, colocou ele ali. O homem se perde. Adão, como você se perde? Normaliza. Ela já é comum. A normalidade de Adão com Eva fez com que a serpente converse tanto com ela, a ponto de convencê-la a comer o fruto que Deus disse que não era para comer. Ela come, chama Adão e oferece para Adão. O problema não estava em Eva, nunca teve em Eva, ele estava em Adão. Eva comeu e tudo ficou normal. Porém, a Bíblia diz que quando Adão comeu o fruto, abriram-se os olhos e viram que estavam nus. A primeira coisa que pode corromper o jardim é a normalização. A segunda coisa que corrompe o ambiente que Deus criou e colocou, a segunda coisa é ter nesse ambiente, compartilhar nesse ambiente coisas que Deus proibiu. Não era para comer o fruto. Era proibido comer o fruto.
Eles comeram. A terceira coisa que acontece esse ambiente que Deus criou. A terceira coisa que acontece nesse ambiente é que você percebe que você está despido daquilo que Deus te vestiu, que era a glória dele. E agora? A quarta coisa que acontece nesse ambiente que Deus plantou, colocou Adão, tinha relacionamento com ele, é que Adão se perde no meio desse ambiente. E ao se perder no meio do ambiente, mais do que se perder, Adão está totalmente desconectado de Deus. Deus nunca passeou no jardim. O que havia no jardim era Deus falando no espírito de Adão. A história que Deus vinha descer no jardim quando estava com Adão não é verdade. Isso é coisa da Praça é Nossa, programa que tem no Brasil. Deus nunca desceu no jardim. Deus estava conectado ao espírito de Adão. Quando Adão pecou, o espírito de Deus desconectou do espírito de Adão. Quando desconectou, Adão não conseguia mais, não conseguia mais, não conseguia mais. Deus não conseguia mais falar com Adão. Então, como que Deus faz para falar com Adão? Você está na rua, acaba a internet, o que você faz? Você, o seu telefone tem crédito, então você liga. Você para de mandar mensagem e você liga. Por quê? Porque você perdeu a conexão, mas você ainda tem uma outra forma de falar com a pessoa. A única maneira que Deus tinha para falar com Adão depois de comer o fruto e de ter corrompido o ambiente era de forma audível. Adão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, quando Deus falou, diz o texto, e a voz do Senhor passeou no jardim. Sabe o que é a voz de Deus passear? A voz de Deus é tão poderosa. O Salmo 29 diz que a voz de Deus faz a cerda parir, a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano, a voz de Deus despede labaredas de fogo. Quando Deus falou, a voz de Deus é tão poderosa que encheu todo o jardim. Então a ideia era que a voz de Deus passeava, porque ela eclodiu em todo o jardim. O que Deus está dizendo, o que Deus está fazendo, e o que Deus pergunta para Abraão, para Adão, não é onde estás. É uma palavra hebraica que quer dizer Aieka. Deus diz para Adão é Aieka. Aieka, traduzindo Deus está dizendo, Adão, Aieka. O que Deus está dizendo para Adão é o seguinte, Adão, aonde você perdeu o seu coração? Como que você consegue se perder em um ambiente plantado por Deus? Como você consegue se perder falando com Deus na virada do dia, todos os dias? Como você consegue se perder de Deus, sendo que Deus criou algo tão importante, colocou para você cuidar, e você normalizou o que Deus cuidou, e ao normalizar, você banalizou, e ao banalizar aquilo que era para conversar com você, Satanás entrou e começou a conversar. Adão, aonde você perdeu o seu coração? Qual parte do jardim que você se perdeu? Talvez a pergunta de Deus para nós essa noite é: aonde você perdeu o seu coração? Aonde você para a sua motivação? Pelo céu, pelo reino, pelo casamento, pelo relacionamento, pela vida a dois, ou pela vida, ou pela solitude, eu não sei. Aonde se perdeu o coração? Aonde que você perdeu o desejo de ler a palavra? Aonde você perdeu o desejo de conhecer a palavra? Aonde você perdeu o desejo de aprender a palavra? Aonde você perdeu o desejo de orar? Aonde? Aonde que você perdeu o coração? Eu precisava saber aonde Adão perdeu o coração. Porque Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Ao contrário de Adão, o tesouro dele estava no Éden, mas o coração dele não estava mais. Nós somos capazes de destruir ambientes, porque estamos presentes no corpo e ausente no espírito. O pródigo estava na casa, mas o coração dele não estava mais. O corpo estava, o coração não. O coração não estava. O pai não insistiu para ele ficar, mesmo ele demorando alguns dias para ir embora. O pai o deixou à vontade, porque o pai precisava saber. O pai sabia que o coração dele estava ali. Onde está o seu coração? Aí, onde você se perdeu, Adão? E Adão disse: eu ouvi a tua voz. Eu tive medo. Eu me escondi. Ele temeu a voz de Deus. Mas a falta de cuidado
fez com que aquele ambiente plantado por Deus fosse negado a Adão o acesso. Deus perdoa, cobre eles, não os deixa sair do espírito, os cobre, substitui a glória por pele de animal, os coloca para fora do jardim. A pergunta é como reclamar o jardim de volta, ou reivindicar o jardim de volta. Como de novo ter um ambiente. A única maneira para se ter um ambiente novamente é trazer Deus de volta. Nós somos experts em espantar Deus. A Sunamita, em Cantares de Salomão, capítulo 2, diz a Bíblia que ela diz que o amado bateu na porta. O coração dela tremeu. Ele chegou, disse: Abre a porta, amada minha. Disse: Não, eu estou de camisola, não posso molhar meu cabelo, tem chapinha progressiva. E se molhar, vai. Não posso. A Bíblia diz que ele forçou a porta, fechou na dela. O coração dela tremeu, mas ela não abriu. E ele foi embora. Quem havia criado um ambiente para ela não teve acesso ao ambiente que criou. Ele vai embora. Quando ele se despede dela, a Bíblia diz que ela levanta, mas ela não tem a presença, mas ela tem o cheiro dele. A essência dele ficou por ali. A essência do perfume. Então a Bíblia diz que ela saiu dali, afoita para procurar o amado, apanhou dos soldados, espancaram ela, viram nela. E ela disse para as mulheres: Vocês viram o meu amado? E ela disse: Quem é o seu amado? É igual a todo mundo. Ele disse: Não, eu normalizei o meu amado, mas ele não é igual a todo mundo. Ele é cândido, rubicundo, diferente, aprazível. Aí ela fala assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, diga a ele: Eu estou enferma de amor. Enquanto ela está vendo todo esse dilema, a Bíblia diz em Cantares que o amado volta. E Cantares capítulo 2, de 5 a 11, diz: Esta é a voz do meu amado. Ela não se assusta com a voz. O meu amado é semelhante ao gamo, filho do cervo. Ele está por detrás da parede. E ele diz: Amada minha, formosa minha. E vem, vem. A chuva cessou e se foi. O inverno passou. Aparece nas suas na terra e o tempo de cantar chegou. O que está dizendo é o seguinte: Minha amada, eu sei que você errou. Eu sei que as coisas não foram do jeito que você queria. Você me colocou para fora, mas tudo bem. Eu voltei. O tempo ruim passou. O inverno passou. A chuva cessou e se foi. Nesse novo ambiente que eu estou criando para você, aparecem as flores na terra. E chegou o tempo de cantar. No capítulo 6 de Cantares, ela é questionada. Alguém diz: Para onde foi o teu amado, ao mais formoso entre as mulheres? Você perdeu. Mas para onde que ele foi? Ele disse: Meu amado desceu ao jardim para colher flores. Satanás pode querer destruir o seu jardim. A serpente pode querer destruir a sua história. Mas essa noite é uma noite em que o amado está descendo no jardim. Essa noite é a noite que Deus está reivindicando o jardim de volta. Essa noite é a noite que Deus está dizendo: Eu vou pôr em ordem esse jardim. Eu vou arrumar essa bagunça que você fez. Eu vou arrumar toda essa bagunça. A sua parte, faça. Cuide, porque eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você. Você vai cear comigo. Ou seja, preparei. Eu estou chegando. A festa é por minha conta. A ceia é por minha conta. O banquete é por minha conta. Essa noite, madrugada aqui, de madrugada aqui na Inglaterra, noite no Brasil, o que Deus está dizendo para nós é que ele não tem um ambiente para ser destruído pelo inimigo. É que você não pode normalizar aquilo que Deus deu para você. É que você não pode tratar com desdém aquilo que Deus te deu depois de anos de luta, de solitude, de vicissitude, de inquietude, de solidão.
Deus preparou um ambiente para te colocar. E para que você, antes de ter relacionamento com qualquer pessoa, tenha relacionamento com Ele. Antes de ter relacionamento com Eva, ter relacionamento com Deus. Antes de ter relacionamento com Adão, ter relacionamento com Deus. Deus plantou um ambiente. Nesse ambiente, Ele quer fazer parte. Tudo bem que ela está lá, porque Ele colocou ela lá. Ela também ouvia a voz de Deus. Quando Deus falava com Adão na graça do dia, ela também estava lá. Mas a voz que mais impressionou ela não foi a de Deus, não foi a de Adão, foi a da serpente. Que vozes você está ouvindo dentro do jardim? No jardim tinha pelo menos quatro, três vozes até então. A de Adão e a de Eva, depois da serpente. E por último, a voz que fez toda a diferença. A voz de Deus que ecoou no jardim. Então, essa noite, Deus quer restaurar o nosso jardim, nos fazer de volta a uma vida de graça, de renovo, de unção, de poder. E cá, onde está o seu coração? Acha o seu coração. Porque Deus está passando no seu jardim hoje, disposto a renovar a aliança. E se ele te tirar do jardim, não se assuste. Há sempre um lugar maior e melhor reservado para você. Então, a consequência do seu não cuidado com o jardim seja não perder Eva, seja não perder o seu Adão, seja não perder aquilo que Deus te deu e você normalizou, mas perder o ambiente que Deus preparou. Aí você terá que criar o ambiente para que viva você e aquilo que Deus te deu e você normalizou. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Posso orar, Jaque? Cadê a Jaque? Tá aí? Claro, claro. Jaque, posso orar? Ô, Vitória, você tá aí? Eu posso orar? Pode. Ela Já que falou ele que não está sim. ouvindo você. Ah, Ela tá. falou Então que tá bom, vou pode. orar. Pode, fica à Tá vontade. bom. Deus, antes de qualquer outra coisa e de qualquer outra propaganda que eu possa fazer aqui, que é outro anúncio, eu não sei a tua palavra. E nós temos de volta. Talvez não seja o acesso ao jardim, mas o acesso à tua presença. Porque nós queremos habilidade para fazer conforme o que o Senhor fez e ter um ambiente tão agradável que a tua presença possa ser ouvida entre nós. O Senhor é expert em transformar em ambientes, porque o Senhor entrou na casa de Lázaro e mudou totalmente o ambiente. O Senhor esteve na casa de Zaqueu e houve a salvação, porque o Senhor esteve naquela casa. Na casa de Jairo, o Senhor mudou o ambiente de morte, o ambiente de vida. Na casa de Obed-Edom, a tua presença mudou totalmente o ambiente. Em 3 meses, ele viveu o que nunca tinha vivido em toda a sua vida. Senhor, o que nós queremos esta noite é que o Senhor nos ajude pela tua presença a termos um ambiente agradável. Perdoa-nos, porque normalizamos o que não deveríamos normalizar. Tratamos como comum o que alguém gostaria de ter e lutou para ter e deseja ter, mas o Senhor confiou a nós. Obrigado por tudo e por tanto. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça. E obrigado por nos fazer entender que não se normaliza aquilo que Deus nos delega, nos entrega como bênção e prioridade. Deus, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoe a nossa vida, a nossa casa, os nossos sonhos. E não permita que a serpente fale dentro do ambiente que o Senhor preparou. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Bom demais estar aqui. Depois de muitos anos, eu estou vendo a Vitória novamente, que nunca participa do curso teológico. Olha, além do curso teológico, eu só vou apresentar 3 livros para vocês aqui. 2 são os mais recentes, escritos por mim. Um já não é tão recente. Esse aqui é A Síndrome de Asaf, quando o louvor vira uma queixa. Esse não é tão recente, é do ano passado esse livro. E os mais recentes é esse aqui, ó. Perdão dado, acesso negado. Esse é um livro que eu escrevi depois de um podcast que eu falei essa frase. E aí ficou todo mundo comentando. E o outro é esse aqui, ó. Gênesis, o livro das doses. Tá? Deus me deu uma revelação muito profunda de algumas doses que estavam no Gênesis, que estava lá, que está no livro do Gênesis. E eu escrevi alguma coisa sobre elas. Eu posso até pincelar para vocês aqui alguma coisa. Tem um livro aberto aqui, por coincidência, tá aberto. São 11 capítulos. Do nada, uma voz estranha, informação distorcida, uma voz diferente no céu, faria uma coisa nova, muitas vozes, uma só língua, o pai aponta o destino, o que sobrou da festa, essa voz não é sua, cale-se, você nos deixa louco, era a mesma voz, e vozes caladas. Então, esse é o livro. Tá? Se você quiser adquirir, fique à vontade. Eu tenho ele em e-book. Todos os meus livros têm e-book. Conquistei agora. Pensei que tinha conquistado A Dona do Milharal, Gênesis, O Livro das Vozes, O Prefixo de Deus, Frágeis Sim, Fraca Jamais, é, Quem é Você, Quem São Seus Amigos, Dízimo Antes, Durante e Depois da Lei. Tem inúmeros livros lá. Depois eu vou passar para a Jaque ou para a Vitória o link da minha loja virtual. Aí você pode adquirir lá e-books, todos os e-books que tem à disposição na loja lá. Se você quiser físico, você tem só que ter paciência para eu chegar no Brasil, para eu poder te mandar, porque eu fico aqui na Europa até dia 29 de abril. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Obrigado, Jaque, por me fazer essa beleza de estar aqui, nesse convite para estar aqui. Eu estou muito agradecido a você e a sua equipe aí. Que Deus possa abençoar vocês rica e poderosamente. Amém? Deus abençoe.